Oi, tô de volta. Vamos lá, quero falar com você hoje sobre essa planilha aqui. Você já imaginou? Vou falar para você que é lojista, você que é profissional de marketing, você que é psicólogo, da área da saúde, independente. Isso aqui é uma planilha que eu fiz com base no comportamento. E aqui, qual foi a metodologia que eu peguei? Eu peguei a metodologia da Roda da Vida e eu fiz a aplicação, que aqui tem todos os setores da nossa vida. E aqui, de acordo com a nota que você vai dar, a somatória, ele vai classificar, né? Se é péssimo, se é ruim, se é pensativo, se é regular, se é melhorável, se é bom, muito bom, excelente ou extraordinário. Porque a gente só tende a classificar as coisas como bom e ruim, ou péssimo, mediano ali e regular. Não, tudo tem uma escala e a gente precisa estar dentro desse padrão. E aí, essa planilha, ela traz aqui, vamos lá, um contexto muito bacana e super interessante. Por que super interessante? À medida que você vai preenchendo ela vai te trazendo demais informações, as quais você vai entendendo como é que você precisa se comportar. Porque meu mouse está desativado. Aí daqui a pouco eu vejo aqui. Porque a setinha, eu não tô conseguindo pegar a setinha ali do lado, que dá bem pequena a tela para poder mostrar completo para você. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que indagar os porquês e a gente tem que principalmente colocar aqui, ó. A gente tem que indagar qual é a emoção que a gente está sentindo quando a gente está fazendo certas coisas. Se eu estou fazendo aquilo por alegria, por medo, por repulsa, por raiva ou por tristeza, que são as emoções primordiais, né? Aqui depois vou adentrar mais umas, porque aí isso aqui, ela é um sistema de autoanálise que eu criei para mim. Eu apliquei em mim mesma. Por quê? Porque eu tava com muita dificuldade de lidar comigo, eu tava tendo crise de ansiedade, eu precisava entender o que é que causava certas emoções em mim, por que aquilo estava sendo causado. Por exemplo mesmo, aqui, como anda? Um exemplo, como é que tá a minha vida de exercícios físicos? Por que eu quero fazer exercícios físicos? Por que eu não estou fazendo exercícios físicos? E qual é o sentimento que isso me gera? É uma frustração? É uma baixa estima? É uma confiança elevada quando eu estou fazendo? E aqui tem uma coisa que é o segredo, o suprassumo, digamos assim. Todas as vezes que você faz uma palavra de definição, você define uma palavra, você está contextualizando, você está expressando algo. Por que palavra e definição? Porque a gente sempre usa um referencial para gatilhar a nossa mente em relação a alguma coisa. Por exemplo, todas as vezes que eu penso em exercício físico, eu lembro de saúde. Então, todas as vezes que eu penso em saúde, ele sempre vai me remeter a exercícios físicos, porque eu ouvi diversas vezes que fazer exercício físico, na minha condição, é questão de saúde, não é questão de estética. Então, isso para mim ficou gatilhado. Então, você percebe como é importante você, profissional, ter isso aqui, porque à medida, principalmente você que trabalha com clínica médica. Isso aqui eu tô tentando transformar num sistema. Em breve ele vai ser um sistema para você poder usar, porque assim, você entender a parte conjugal, você entender a parte relacional, que é a parte dos filhos. Tem gente que define filhos como dificuldade, como tristeza, tem gente que define como amor, como vida. Tem gente que define a família como karma, tem gente que define como tudo, então cada coisa ela vai mudando. Então eu vou preencher aqui, ó, vou dar só uma nota aqui
para vocês verificar. Não, aqui não é a nota aí desse lado. Vamos dizer que eu tô sentindo. Quando eu penso na minha relação parental de alegria, eu vou colocar aqui um 3. Vou colocar medo 0, porque eu não tenho medo. Repulsa também 0. Raiva, vou colocar 2. E tristeza, pela distância, eu vou colocar um 3 também. Então, percebe como ele vai montando aqui o gráfico? Como você vai tendo uma definição ali do contexto? E isso é para todas as perguntas. E aqui, você tem que colocar quais atitudes em relação à sua família, vamos dizer aqui no contexto mãe, né, que eu nem tinha observado. Por que que eu coloquei alegria? Qual é a minha atitude que me faz ter alegria em referência à mãe? Qual é a atitude da mãe que me faz ter alegria? Qual é essa parte aqui do medo e repulsa, como ficou 0, então não preciso preencher. Mas qual é a atitude da mãe que eu dei um 2, que me deixa com raiva? Mas qual é a minha atitude que provoca também essa raiva? Então, a tristeza, qual é a atitude minha que revela que eu tenho essa tristeza, esse comportamento? Porque assim, a atitude ela tá muito ligada a comportamentos. E comportamentos, eles são reflexos. Todo comportamento, ele quer traduzir um sentimento, uma emoção que você não está conseguindo externalizar. Então, aqui tem toda a classe parental de avós, tios, amigos. Também eu coloquei aqui, vai ter uma parte que é essa aqui, primos, essa parte maternal, coloquei também a parte parental paternal, coloquei a parte dos amigos. Então vem trazendo aqui todo o contexto e principalmente profissional e financeiro, que mexe muito com a gente. Então as finanças, falando sobre a renda atual, sobre as suas dívidas, vem falando também sobre as finanças no futuro, finanças de aprendizado, de investimento, e tudo no final ele traz um gráfico. Esse gráfico aqui para você medir do total geral, porque ele faz um compilado de tudo. Eita, foi sem querer, minha gente. Ele faz um compilado de tudo aqui, ó. Ele faz esse compilado, soma todos esses gráficos que estão aqui para me dar uma nota em relação às minhas emoções, de como eu estou me sentindo. E se você quer continuar acompanhando comigo essa minha trajetória de desenvolvimento, porque eu vou estar colocando isso dentro do meu sistema, que em breve eu vou estar lançando ele para vocês, que vai ficar uma maravilha. E vou trazer também depois a planilha de estoque também que eu fiz, de gerenciamento de vendas, que aí você vai acessar. Vou trazer também a planilha financeira que eu fiz para você controlar os seus gastos e tudo mais, que eu estou transformando em sistemas. Então, primeiro eu fui lá no Excel, criei o modelo, como eu quero que ele funcione, não no padrão de sistema, mas ali os dados que eu preciso, as informações para transformar isso em dados coletáveis e relevantes, porque a gente tem que ter relevância. Se não tiver relevância esse dado, então não influencia em nada. Então é isso. Até a próxima e vem me acompanhar junto nessa série que a gente começou agora. Um beijo, até a próxima. Tchau.